É o seguinte, ó, um levantamento, Fernando Tupan que gosta dessa, realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 20 e 22 de dezembro desse ano de 2023. Esse levantamento mostra que alguns cenários para a eleição aqui de Maringá, certo? Aí tem as cenários estimulado e espontâneo, tá? Vamos lá. O primeiro cenário mostra o Silvio Barros na liderança, com até 45,3% de intenção de voto. E aí ele é seguido de Flávio Mantovani, com 8,8%. E aí tem outros nomes aqui que se seguem, que colocam praticamente no empate técnico. Você tem aí Homero Marques, Edson Escabora, seguidos aí de Ana Lúcia, do Carmo, Humberto Henrique, Evandro Oliveira. E é assim. Aí um outro cenário também mostra o Barros atingindo uma marca de 50% da preferência, com Edson Escabora num segundo lugar, certo? Eu não sei se vale a pena, mas na espontânea, o Silvio Barros, o nome de Silvio Barros, ele é seguido com um percentual diferente, mas seguido pelo prefeito Ulisses Maia, que não pode, de fato, disputar a eleição, obviamente, porque ele está no segundo mandato. A pesquisa ouviu 682 eleitores aqui de Maringá, com uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, um grau de confiança de 95%. Ó, os eleitores também responderam, e eu estou fazendo aqui um pequeno gancho, com a votação, com a escolha na espontânea, tá? Do nome do prefeito Ulisses Maia, aparecendo como segundo colocado. Eles também disseram aqui na pesquisa se aprovavam ou não a administração Ulisses Maia. E 55,4% aprovam, 40% desaprovam, 4,5% não souberam responder ou não opinaram sobre essa pesquisa. Essa pesquisa, ela tem um monte de desdobramentos que a gente precisa entender muito bem o que aconteceu, porque vários nomes também, Fernando Tupan, não apareceram por aqui nessa pesquisa, mesmo no cenário estimulado. Se eu pegar na espontânea e sair na rua, e a gente já fez esse trabalho aqui no microfone da Jovem Pan, as pessoas costumam sempre lembrar na espontânea de Dr. Batista, nunca deixou de aparecer, delegado Jacovóis nunca deixou de aparecer. Há umas coisas bem complexas, para não chamar de estranhas, hein, Fernando Tupan? Pois é, Paulo Caetano, tem muita coisa aí mal explicada nessa pesquisa realizada pelo Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisas. Mas uma coisa que chama atenção, Paulo Caetano, que mostra que a eleição está totalmente aberta em Maringá, é que na espontânea está com 69,2%. E é ali que lidera em tudo, Paulo Caetano. Ó, liderou 69%. Ninguém decidiu ainda o voto. O voto vai ficar para o ano que vem. O Silvio Barros, como o Rigon lembra muito bem, em 2016, tinha 12 partidos, estava na frente, assim, era um tratoraço, e depois se mostrou um calhambeque caindo aos pedaços, que não conseguiu vencer um candidato que tinha 40 segundos, sendo que ele dominava tudo. Então, muita coisa mostra, por exemplo, cadê o delegado Jacovós? Por que o Humberto Henrique não aparece na espontânea? Será que ele está tão mal assim? Pelo amor de Deus. Vamos ver. Aí nós temos outros detalhes assim que coloca, se você comparar a espontânea da estimulada número 1, por exemplo, como que a Ana Lúcia aparece tão mal na espontânea e aparece tão bem na estimulada? Isso é uma pergunta aí que a gente pode quebrar a cabeça, que a gente não vai descobrir se não ver como foi feito esse levantamento, assim. E acredito que esse levantamento não mostra como está o quadro eleitoral, assim. Nós vemos assim, eu converso com meus parentes aí em Maringá, eles me dão outra visão de tudo, mostram o do Carmo disparado na frente e em segundo lugar, assim, já bem atrás, o Edson Escabora,
Isso são conversas aí de família, de grupo familiar, assim, que a gente não sabe se consegue, mas eles conversam com amigos e também perguntam, como que está? E eu fico sempre questionando isso. Mas, Paulo Caetano, eu fiquei decepcionado com essa pesquisa, porque mostra um quadro irreal do que pode acontecer no próximo ano, até mesmo pela falta do Dr. Batista, que deveria estar ali, assim como até o Evandro Araújo, porque há uma possibilidade até do Evandro Araújo sair candidato, caso ocorra, por exemplo, algumas acomodações eleitorais em março do próximo ano. Porque aqui em Curitiba se fala muita coisa, e uma delas é que o prefeito Ulisses Maia poderia ir para o PSB. Se isso acontecer, Evandro Araújo vai ser o candidato do PSD para a Prefeitura de Maringá. Ângelo Rigon, eu quero te ouvir sobre essa pesquisa, você tem alguns apontamentos para fazer, eu quero entender como é que você está pensando nesse levantamento feito pela Paraná Pesquisas. Bem, primeiro foram mais de 600 entrevistas. Quem pagou? Ninguém sabe. Circulou em aplicativo de mensagem. Não, mas saiu no próprio site da Paraná Pesquisa. Mas sim, mas quem pagou? Ela não fez de graça, ela não tirou do bolso dela. Quem encomendou? Quem encomendou, porque aquilo ali é pesquisa interna. E se é pesquisa interna, ninguém manda fazer pesquisa interna com apenas 2 cenários. Se estão ali 8 candidatos, de 8 a 9 pré-candidatos, não tem cabimento, sem contar o que eles não colocaram, que é o caso do Batista e do Jacovóis, que aparecem bem entre os 3 primeiros em todas as pesquisas internas feitas até agora, né? Então, me deu a impressão, me passou a impressão de que foi só mais um joguete eleitoral. É aquilo que a gente ia conversar ontem e ficou para hoje, que é a conversa. As coisas se emendam, né? Exatamente. A gente já vai abordar. Se a gente tivesse conversado ontem, não mataria a charada da pesquisa. Tá bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar só na pesquisa, eu já vou emendar com o assunto do Sérgio Moro. Então, tá bom? Então vamos dizer ali, faltam vários nomes. Tem alguns números que não batem, por exemplo, o fato da espontânea. Espontânea você pode falar quem você quiser. Quem você quiser, o padre da sua paróquia, o vereador fulano de tal. Rosana Brits. A Rosana Brits. Não é possível que em Maringá, com tanto partido, tanta federação, todos os outros candidatos somem 0,1%. Não tem cabimento matemático. E ali desses 0,1% estejam o Jacovóis, esteja o Batista, esteja eu, você, a Rosana, todo mundo aqui da bancada. Então, quem entende um pouco de pesquisa sabe que houve, não diria uma manipulação, mas houve uma seleção. Selecionaram o que queriam, né? E os nomes parece que foram escolhidos a dedos. Todas as pesquisas têm mais de um cenário, por quê? Porque tem partidos que têm mais de um candidato. Não importa, tem partido que tem 3 candidatos a prefeito, não aparecem aqui. Né? Então foram escolhidos alguns, foram escolhidos a dedos. Mas o que me dói de forma é a questão estratificada. Se você fizer uma pesquisa em Floriano, vai dar para vir. Aí vai dar para vir com 100%, 90%. Então são essas coisas. Principalmente até a questão do PT, do Solidariedade, o Humberto Henrique aparece ali, aparece o Flávio, os dois são no mesmo partido, mas o do Carmo e o Batista, que são no mesmo partido, não aparece. Então, várias coisinhas. Eu fiz uma análise ontem à noite no meu blog lá no Maringá News. Quem quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. Mas o que eu gostaria de saber mesmo é por que o pessoal ligado ao secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, que tem lá a FEABAN, o pessoal lá que está na mão dele, os assessores dele, divulgaram como se em pesquisa oficial. Existe pesquisa não oficial? Essa pesquisa não foi registrada na Justiça Eleitoral, porque a legislação manda que somente a partir do dia 1º de janeiro do ano da eleição. Então, me pareceu mais uma coisa de mídia, de material de campanha. É um panfleto para ajudar na campanha do Silvio Barros, que todo mundo sabe, vem de 3 derrotas. Né? 3 derrotas para prefeito, sem contar a questão da vice-governadora, que ele saiu candidato, fez campanha em 2014 e acabou saindo de fora. Eu acho, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, que é uma forma de vender politicamente o nome dele, como aconteceu em 2014, 10 anos atrás, com a Cida Borghetti.